Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Amigos Cast, o podcast da Associação dos Amigos do HC. Eu sou a Vitória Peluso, jornalista e coordenadora de marketing e captação de recursos aqui dos Amigos do HC. Estou recebendo novamente no nosso estúdio para continuar falando sobre a campanha Maio Laranja, que é a campanha de conscientização contra o abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, o psicanalista Guilherme Vansalchek, que é psicanalista, bacharel em filosofia, bacharel em psicologia, especialista em psicopatologia, atua no programa DEDICA, que é o Programa de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, mantido pela Associação dos Amigos do HC. Guilherme, muito bem-vindo de volta. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Vai ser muito legal estar aqui de novo, conversando sobre tudo isso. Então, muito obrigada, Guilherme, por estar conosco novamente. E aproveitando o nome da campanha, né, que é do Maio Laranja, existe uma discussão sobre o uso da palavra abuso e também a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Pode explicar para a gente um pouco como que tratamos desse tema? Claro. A ideia é a seguinte, assim. Quando a gente pega por definição do que é a palavra, né, abuso precede excesso de um uso, né? Se a gente for fazer um contraponto com aquilo que é, por exemplo, o álcool, né? Existe uma autorização para a bebida, né? Você pode beber, pode comprar sua cerveja, né, em qualquer esquina, né? Onde você quiser. Então, existe um limite para esse uso. A partir do momento que se usa demais, daí se passa o abuso e este é velado, né, não se deve fazer. Então, fica... É ruim e tem algumas críticas, né, a respeito da gente usar essa palavra quando a gente fala de violência sexual, ou seja ela com criança, seja ela com adultos, não importa. Porque quando se usa a pessoa foi abusada, se entende que tinha algum certo limite que estaria tudo bem. Então, quando a gente trata ainda dessa temática com criança, se passa ao erro muito facilmente, né? A gente não pode, não se tem a ideia de que há um limite saudável a respeito da interferência sexual na vida de uma criança. A gente não pode ter isso. Então, como decisão, né, e também como uma forma de combate, o programa DEDICA toma esta ideia de que não se existe abuso, se existe a violência contra a criança. Isso é uma coisa que está na nossa ideologia, no nosso método de combate. Quando a palavra violência vem, ela causa um outro sentimento, né? Escancara um pouco aquilo que aconteceu de fato. É violência, né? É uma violência que está acontecendo, e não um abuso. Um abuso, ele fica velado, ele fica dito... as pessoas até normalmente baixam o tom da voz, falam de uma maneira mais miúda, né? Enquanto a violência ela é mais contundente. Então, se a gente consegue mudar pelo uso da palavra, isso já é um método de combater a violência de uma forma um pouco mais eficaz. Então, sim, existe esse debate, né? Essa tentativa de mudança, né? De, em vez de chamar de abuso, nomear como o que é de fato, violência. É muito importante você pontuar isso. Um pouco mais para frente aqui na nossa conversa, você vai falar um pouco mais sobre o DEDICA, o trabalho do programa DEDICA, mas agora voltando aqui para uma questão muito atual, que é nas redes sociais, na internet, foi levantado a questão da adultização, né, de crianças e adolescentes. Quando que isso exige ali uma atenção em relação à exploração sexual? Eu acredito que sempre, né? A adultização, como foi colocada na mídia, né? Ela tem acontecido cada vez mais, porque as novas gerações usam a internet de uma forma quase ilimitada, né? E se ter a regulamentação disso sobre o que é produzido para uma criança e qual que é a idade que ela pode acessar, isso ainda a gente não tem uma regulamentação sobre, né? Se a gente for pensar na questão, saindo um pouquinho do que é a internet, vamos pensar em filmes, em histórias em quadrinhos, livros, né? Você tem uma classificação indicativa.
Só que classificação indicativa é uma indicação, né? Não é uma proibição. Muda também na questão semântica, né? A partir do momento que eu tenho a ideia de que determinado conteúdo não é produzido por uma criança com uma regulamentação adequada, eu tenho a proibição daquilo. A criança não pode assistir, né? Não pode ver, não pode interagir. Então, isso é uma coisa que a gente deve pensar, que auxilia a campanha, né? Isso é bastante importante. E pensando na ideia da adultização, com uma internet sem regulamentação, qualquer um acessa e qualquer um é acessado, né? A gente tem os fóruns de debate, a gente tem os jogos, a gente tem os perfis fakes que acessam as crianças com muita facilidade. E daí, nesse acesso, se a pessoa pode falar qualquer coisa e o outro vai ouvir esse qualquer coisa, né? Conversar com uma criança é muito diferente de conversar com um adulto. Um adulto consegue convencer uma criança de muitas coisas, né? Hoje, nos jogos de metaverso, né, se tem muito a troca de objetos dos próprios jogos por benefícios, né? Então, tem lá um jogo que tem determinado item que vai dar determinado poder para um personagem. E a criança aceita, né? Ou pede por aquele item para um outro jogador que tenha o item, né? E essa é uma prática muito recorrente. Quem garante que esse jogador que tenha este item valioso no jogo não vai fazer a troca deste item por uma foto, por uma conversa, por um endereço, por um telefone, né? Então, essa regulamentação, a questão da adultização, tange tudo isso, tange a possibilidade de uma violência, seja ela sexual, física, como for. Qual que é a ideia, então? É tentar restringir. Se eu tenho a possibilidade de uma violência acontecer, por que eu vou deixar acontecer, né? Ter a restrição sobre a regulamentação possível diminui a violência contra uma criança. Então, essa é mais ou menos por aí que nós tivemos a lei aprovada agora há pouco tempo, né? E uma coisa muito boa, que com certeza auxilia a campanha. No primeiro parte desse nosso episódio, você falou sobre os sinais, os alertas ali de violência de forma geral, os comportamentos que se pode observar. Quando a gente entra para o mundo virtual, esses sinais são os mesmos? O que precisa ser verificado e levado em consideração? Eu acho que eles são os mesmos ainda, né? Mas o que é muito importante é a atenção dos responsáveis em relação aos acessos da criança. Isso é uma coisa bastante divulgada, né? Isso é uma coisa bastante falada. Mas essa atenção ela precisa ser efetiva. Eu não posso ter um pai ou uma mãe, né, um casal, que autoriza determinadas conversas, determinados jogos, determinados filmes, e em outro, logo na sequência, desautoriza, né? Então, autoriza aquela criança a participar de um jogo que é extremamente violento, que tenha extremamente acesso ao metaverso, a conversa com outras pessoas que sejam só por perfis, e em outro momento assiste filmes de terror, ou não permite. Então fica dúbio na cabeça da criança o que é permitido ou o que não é, né? Se a gente vai pensar nesse foco, é uma questão sim de um bom senso, mas as classificações indicativas estão aí para isso, justamente, né? Seguir essa classificação já é uma grande coisa, para daí não chegar à possibilidade de ter que ficar atento aos filhos a esses sintomas que podem surgir, né? Ou seja, já vão ter passado uma violência. Então, pensar que ter uma atenção anterior, prévia, sobre o que a criança consome, ajuda nesse combate para que não se tenha violência, de fato, né? E a gente volta muito pro início, né? Para a questão, desde pequeno mesmo, como começar a falar com a criança sobre os seus limites, a proteção do corpo. Acho que isso vem muito antes de pensar na discussão de deixar acessar a rede social, internet ou não, né? Muito no começo. Sim. Quando a gente pensa algumas gerações atrás, se existia muito essa ideia
de que os pais iriam chegar em um momento da vida daquele filho, daquela filha, e daí se iria ter uma conversa sobre o que é o envolvimento sexual, o que é a sexualidade, como se tivesse uma data limite ou de início, né, para se ter para a vida acontecer, né? E, na verdade, as coisas não funcionam muito assim. Na verdade, não funcionam assim em nada, né? Quando a gente pensa em como que os pais podem ensinar esse limite, com certeza, ele está muito mais atrelado a algo que fala de uma intimidade que os pais podem ter com a criança, né? E essa intimidade vai levar aos ensinamentos. Então, ter o convívio com o filho ou com a filha o convívio de ter essa intimidade, de ter essa proximidade, essa abertura com a criança, vai ensinando que o filho consegue ou pode, é autorizado a falar sobre tudo. Sobre suas dúvidas, sobre as coisas que gosta ou desgosta, sobre os seus medos, sobre as suas inseguranças. E é neste movimento que se ensina a cuidar de si, né? A gente não pode ter a ideia de que vai ter aquele momento em que o pai vai parar e vamos conversar sobre agora a sua vida adolescente e sexual. Não, isso não acontece, né? A criança é apresentada, seja pelas redes sociais, seja pelos filmes, seja só por sair na rua, há situações que indicam a vida sexual, né? É só sair na rua que você vai ver outdoors de propagandas, de N coisas que sugerem o corpo, o uso do corpo, né? Então, isso fica neste inconsciente com certeza. Então, a criança precisa aprender já desde o início, com esta relação entre pais, quais são os seus limites e quem que pode, quem que não pode chegar, né? Então, nessa conversa, isso a gente está falando desde muito criança, né? Desde nenê praticamente, falar para o filho que certas regiões do corpo você não pode deixar ninguém encostar, né, que é só o pai ou a mãe quando está dando banho. Aqui ninguém pode se aproximar. Se aproximar, você tem que fazer alguma coisa, tem que gritar, tem que chamar alguém, né? Porque isso vai mostrar para a criança que existem limites, existem leis, inclusive com o corpo dela, para que ela consiga ter esse gerenciamento quando os pais não estiverem por perto, né? A questão e a dificuldade é que quando a gente fala de uma situação de macro, né, de uma grande sociedade, a gente volta àquilo que a gente discutiu no início, né, no nosso primeiro episódio, que as violências majoritariamente e infelizmente acontecem no âmbito familiar. Exatamente. Né? Então, o que é preciso, né, quando a gente tem uma situação dessas, ela já extrapolou, é preciso ter pelo menos uma pessoa de confiança, né? Então, ela não necessariamente está ligada àquilo que é a família, o pai ou a mãe, mas às vezes uma pessoa próxima, né? O professor, o médico, alguém da comunidade que vai escutar essa criança, né? É por aí que está um pouco a discussão. Primeiro, se tem um limite em um quadro, em uma situação saudável, pais que ensinem a criança a ter o limite do corpo, que os outros não podem se aproximar, não podem transgredir esse limite. Em uma situação em que não há essa saúde, né, nessa família, a criança extrapola e quando consegue, contar para outras pessoas. Então, e daí se passa ao que se faz com isso, né? Então, tá mais ou menos por aí tudo isso. E nós vamos trazer um pouco mais sobre essa questão do adulto, da relação com a criança, mas no final da nossa conversa, pra gente fechar todas essas ideias aqui, e realmente a gente acaba trazendo novamente essa questão. Os casos acontecem muito dentro de casa, mas também dentro de casa, na família que essa situação precisa ser trabalhada desde o início. Aqui a gente acaba nos vendo em uma contradição, não sei, numa situação difícil, não? Sim. Essa eu acho que é a maior dificuldade, tanto da campanha quanto pública, né? Porque a maior quantidade de casos acontece dentro da família. E a quem a criança vai recorrer, se não aquelas pessoas que eram para cuidar dela, né? Isso que é a dificuldade também do trabalho, né? A gente tem uma criança que
olha para os seus próprios pais e pensa, como que é possível essas pessoas fazerem isso comigo? Mas eles são os meus pais, eles não deveriam estar ali batendo, punindo, sexualizando. Não, eles tinham que estar protegendo. Então, se deturpa muito a ideia desses lugares, dessas pessoas, do que eles deveriam fazer, das funções todas, né? Essa é a maior dificuldade que a gente tem em todo esse âmbito, em toda essa discussão, né? Não só da campanha, mas essencialmente de saúde pública. Né? Como resolver ou como dar meios para uma criança que sofre uma violência, seja ela de qual natureza for, conseguir sobreviver e denunciar os seus agressores. Então, é uma dificuldade que não se tem muitas saídas, né? O que se tem hoje é uma grande rede de proteção, né? Então, uma criança é assistida por muitas pessoas. Seja na escola, olha a quantidade de funcionários que tem numa escola, a quantidade de funcionários que podem fazer um laço com essa criança para mostrar para ela que existe uma segurança. Seja na saúde, toda vez que ela vai num posto, toda vez que ela consulta com o pediatra, seja com as pessoas da comunidade, da igreja, coleguinhas e assim vai. Então, esse âmbito de atenção tem que estar realmente atento ao que a criança fala e a todos aqueles sintomas que nós discutimos antes, para daí sim se ter uma proteção, senão ela cai por terra. E é isso que nós já tínhamos falado anteriormente, é um trabalho que envolve toda a sociedade, é uma rede de proteção. O que precisa ser feito quando tem a suspeita? Qual que é o caminho da denúncia? A denúncia, ela acontece essencialmente, eu acho que o canal mais indicado é o Disque 100, né? Se você tem uma dúvida, se você tem uma suspeita de que algo está acontecendo com alguma criança, você tem que fazer uma denúncia, né? A denúncia não é uma determinação de que algo vai acontecer, mas é o início de uma investigação. Então, está com a dúvida, denuncie no Disque 100. Esse é o primeiro número, né? É o número que vai cair, sim, a uma investigação, vai ser levado adiante. Se você viu flagrantemente, você viu acontecendo na frente num dado momento, é o 190, né? É o número da polícia. Esse aqui que é o recomendado. Outras possibilidades daí estaduais, né? Aqui no Paraná, se eu não estiver enganado, é o 181, é uma possibilidade também, é o número de fazer uma denúncia. Isso se a gente pensar no âmbito civil, né? Uma pessoa fazendo uma denúncia de uma suspeita. Agora, se a gente pensar em outros órgãos, né? E no âmbito da sociedade civil também tem o Conselho Tutelar. Ligar para o Conselho Tutelar e fazer essa denúncia. Você pode fazer anonimamente também. Bom, e agora que a gente pensa em sociedades, né, em organizações, em um hospital, uma escola, essas instituições também podem fazer essas denúncias por todos esses canais, mas também os encaminhamentos todos, né? Então, encaminhar sim para o médico, se você viu uma criança, fazer o pedido, né, para que os pais levem no pediatra, viu que tem uma marca, viu que tem algo do tipo. Então, fazer esses encaminhamentos todos, eles são necessários, além da notificação obrigatória, né? Que é o instrumento que a saúde usa para determinar, aqui, nessa situação, foi identificada uma situação de violência. E daí, essa notificação, ela serve como uma denúncia e ela caminha, né? Vai para o Conselho Tutelar e as decorrências maiores. Para daí se ter o que a rede de proteção vai fazer, vai atuar, como vai fazer para conseguir salvar aquela criança daquela situação. Então é mais ou menos por aí. E aqui, dentro de tudo isso que você está nos contando, entra o trabalho, por exemplo, do psicólogo, do psicanalista. Como que é feito esse atendimento para contribuir nesse processo de proteção? Eu acho que eu falo mais daí desse movimento do que nós falamos ou fazemos, né, no Dedica como um todo, né, no programa Dedica. Porque se a gente for pensar exclusivamente no atendimento de um psicólogo, de um psicanalista que recebe uma criança que passou por violência, esse atendimento ele acontece não no imediatismo, né? Não acontece no dia seguinte ou logo no ato, né? A criança vem já depois de encaminhamentos. Então, se muda um pouquinho. Por que eu estou falando tudo isso?
Porque uma coisa é você atender uma pessoa que acabou de passar, ou aconteceu há 2 minutos atrás, né? Outra coisa é você atender uma pessoa que teve, em decorrência da violência que passou, ela está em uma outra situação, por exemplo, de um acolhimento institucional, né? A criança passou por uma situação de violência, foi acolhida, está em uma unidade de acolhimento institucional, e daí é encaminhada a um serviço, o DEDICA, por exemplo, para que consiga tratar sobre essas questões, né? Então, esse atendimento que nós fazemos, ele está nessa parte, né? E, bom, daí aqui, cada atendimento ele é muito singular, ele é muito particular, né? Mas o que eu posso falar de como que ele ocorre? Ocorre de uma maneira em que a violência ela vai ser vista e percebida através da fala através da fala da criança, né? Ela vai ter a chance em conseguir contar com as suas palavras sobre o que acontecia. E este falar, né, este movimento de contar sobre aquilo que aconteceu, é o que vai dando outros significados, outras importâncias, mudando de lugar certas percepções, né? Como, por exemplo, essa que eu falei há pouco. Meu pai e minha mãe tentaram me matar, meu pai me estuprava. Então, esses movimentos, essas constatações, a partir da fala que acontece da criança, mostram para ela o porquê que ela agora está naquela situação de acolhimento, por exemplo. Então, este movimento é o trabalho do psicólogo, esse movimento é o trabalho do psicanalista, de ouvir, essencialmente a gente escuta, né? É ter um ambiente seguro em que nada do que é dito é compartilhado e tudo pode ser falado. Isso que vai tendo esse resgate da criança que passou por uma violência. Então, é por aí que caminha o trabalho do psicólogo, com certeza. E o trabalho realizado no DEDICA também. Sim, essencialmente. Uhum. E o que muda para uma criança quando ela percebe, ela entende que pode confiar num adulto? Eu acho que é essa coisa que eu mais gosto de trabalhar com isso, né? De trabalhar com essa população, com esses casos, porque eu percebo que quando uma criança que passou por uma situação de violência muito grande, seja ela sexual, física, psicológica, vem para o atendimento, ela está muito... É uma coisa que muito destruidora, né? E a relação com o adulto, ela se torna sempre uma incerteza. Bom, vamos pensar. Uma criança que passou por essas violências e o adulto foi com um adulto, ela coloca uma possibilidade ou uma incerteza em todos os adultos que estão à volta dela. Então, o que o atendimento transforma? O que vai acontecendo no atendimento? Ela vai resgatando essa confiança de que existem sim pessoas que estão ligadas a ela e que vão proteger. E essa segurança possibilita a criança a voltar uns passos atrás e se permitir a ser criança, né? Uma criança que passou por violência sexual, muitas vezes, para não dizer em todos os casos, ela se adultiza, ela entende o corpo dela, a vida dela de uma forma completamente diferente, ela se vê distante das outras crianças, ela não é mais criança, né? E a retomada com o trabalho, com as sessões, ela vai podendo retomar essa vida que é uma vida infantil, ter a segurança de que aquele adulto que está com ela não vai fazer nada. Vai possibilitar, inclusive, a proteção, né? Esse é o trabalho que a gente faz no DEDICA, é a coisa que mais me deixa feliz em trabalhar com isso, né? Porque é conseguir, junto com as falas da criança, possibilitar que ela volte ao mundo dela, né? Mostrar que existe sim pessoas que estão pela segurança. Esse trabalho ele se dá dessa forma, não só nos nossos atendimentos, né, que acontecem dentro do consultório, muito conhecido comumente, né, que é o psicólogo com o paciente, ouvindo o paciente. O nosso trabalho também ele está no âmbito jurídico, né? A gente participa das audiências, a gente participa das reuniões de rede a respeito daquele caso, dos casos que são necessários.
A gente luta pela vida, pela possibilidade de que aquela criança tenha, de fato, a vida dela de volta, porque alguém tomou, né? Então, é por aí que a gente vai trabalhando e vai conseguindo devolver, mais ou menos, né? A vida que aquela criança merecia ter. Então, esse é o trabalho que a gente desenvolve. O que você poderia dizer assim de mensagem final para a gente? Porque realmente a gente sabe que é um trabalho difícil, muito delicado tratar disso, mas há esperança, há crianças aqui conseguem tudo isso que você está nos contando, voltar a confiar, a ser criança novamente. Sim, eu acho que essa é a mensagem que fica, que a gente pode ter que é importante ela permanecer, não ser só uma mensagem, né? É a ideia de que uma criança que passa por violência, ela não tem a sua vida acabada. Há uns anos atrás, né, muito como uma ideia comum, tinha que passar por uma violência sexual, passar por uma violência física muito séria, seria determinante para aquela criança não ser mais nada na vida nunca mais, né? E não é assim. A partir do trabalho, a partir do que a gente consegue escutar, conversar e progredir com isso, a criança retoma toda a sua vida. Inclusive nesses âmbitos, né? Inclusive no âmbito sexual. A pessoa consegue, no futuro, ter uma vida saudável, né? Então, não achar que ela está determinada a não ser nada, determinada ao fracasso. Pensar que, apesar das violências que passou, ela vai sim conseguir ter uma vida muito boa e muito saudável no futuro. Esse trabalho desenvolvido vai mostrando pra gente, e é também uma alegria, né? Ver o progresso do paciente, ver ele retomando a própria vida e as coisas que consegue fazer e se autorizar a muitas coisas, né? Então, se libertando daquilo que a violência causou. Eu gosto muito de uma imagem que é quando a gente recebe a criança, ela vem com todas essas maldades, né? Com todos esses males, com todos esses demônios, vou usar essa palavra. E a partir dessa conversa, essas coisas ruins elas vão saindo, né? Elas vão saindo e vão ficando ali no consultório, vão ficando. E o tempo vai passando, né? A sessão vai progredindo, ela vai contando cada vez mais, cada dia um passinho a mais, e o que acontece, a sessão ela acaba. E eu digo, então terminamos, né? Por hoje é isso. E tudo aquilo que era de ruim fica na nossa sala, e a criança sai sem tudo aquilo. Não é nenhuma sessão que se resolve, é óbvio, né? Mas de pouquinho em pouquinho, aquelas coisas ruins vão ficando cada vez mais jogadas num cantinho da nossa sala, né? E ela vai conseguindo retomar aquilo que era ela mesma, sem essas coisas, esses traumas, essas violências que ela passou. E vai voltando a ser ela. Então, essa transformação, ela acontece, ela é possível e a criança merece ter a possibilidade, né, que isso aconteça. Então, acho que essa é a mensagem. É pensar que, apesar de uma coisa muito difícil, uma criança sim consegue retomar a sua vida de uma maneira saudável, de uma maneira boa. E elas fazem isso de uma maneira, assim, às vezes dá um maior baile na gente, porque passam por coisas difíceis e mostram pra gente que dão conta de uma maneira muito, muito forte. Guilherme, muito obrigada pela conversa. Obrigado. Agradeço tudo isso que você trouxe para nós, porque realmente é muito importante, é necessário falar desse tema, porque quando nós falamos sobre isso, é possível que as pessoas tenham mais informação, que elas saibam o que fazer se você tiver uma suspeita. Denuncie, Disque 100 ou busque o Conselho Tutelar da tua cidade. Para que essa mensagem chegue a mais pessoas, curta, compartilhe, siga o nosso canal e continue acompanhando os Amigos Cast. Até a próxima!